Senhor. O nosso Senhor diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Com essas palavras do profeta Isaías, acolhemos cada uma de vocês, ali onde vocês se encontram. Privilégio nós podermos entrar na sua casa, ali onde você está. Nós aqui na Igreja da Paz, no centro em Joinville, igreja afiliada à ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Hoje o nosso abraço, nosso agradecimento a todas as pessoas que assistem ao culto de oração. Nós estamos mantendo em torno de 10% das pessoas que assistem ao culto de oração que são do exterior. Hoje o nosso abraço então para a Noruega, para a Alemanha, entre tantos outros países que nos assistem. Hoje a mensagem será a cargo, quem vai fazer a prédica é o missionário Henrique Deckmann, que mora em Joinville desde 2009, onde ele atuou na missão MEUC, já serviu em vários estados do Brasil como missionário, também foi prefeito da cidade de Maripá, no Paraná. Nosso abraço também a todos os paranaenses. Ele também atuou no estado e aqui no município de Joinville desde o ano de 2013 na área da saúde e junto com a sua esposa Eunice, atua também no projeto Missão Criança no Jardim Paraíso. Assim, queremos colocar essa celebração sob os cuidados do nosso Deus, pois Jesus diz: eu vim ao mundo como luz para quem crê em mim não fique na escuridão. Que nós, assim, ali onde estamos, possamos receber essa luz, essa orientação do nosso Senhor, pois aqui nos reunimos em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com esta fé em Deus, nos faz olhar para a frente com esperança e agradecer ao Senhor, e é isso que cantamos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. O salmista nos diz: Deus cura os que têm o coração partido
e trata os seus ferimentos. Eu acredito que a minha infância foi parecida com muita de vocês que nos assistem. Subir em árvore, jogar futebol, cair de bicicleta. E sempre quando havia ferimentos, a minha mãe tinha 2 remédios. O primeiro era o mertiolate. Ardia como fogo. Limpava a ferida e fazia muitas vezes vir mais lágrimas ainda. Mas logo depois ela tinha um segundo remédio, que era um beijo, que nos acalmava, que fazia com que de novo nós sabíamos que estávamos cuidados e amparados. E assim também, muitas vezes a palavra dos profetas é uma palavra dura, igual que doía igual o mertiolate. Mas Deus, sempre de novo, através dos profetas, também nos dá uma nova esperança. E assim hoje, a palavra do profeta Abacuque, capítulo 3, os versículos 17 ao 19. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é minha força. Ele torna o meu andar firme como a de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Oremos. Amado Deus, nosso Pai e Senhor, envia Teu Santo Espírito aos nossos corações, a fim de que desperte a firmeza na fé em Jesus Cristo a cada um de nós. Que Ele nos guie e nos governe conforme a Tua vontade, nos console nas aflições e nos ajude nas fraquezas. Mantém-nos sempre firmes no Evangelho, para que reconheçamos a salvação de Jesus, que Jesus Cristo preparou através do seu sacrifício na cruz. Que possamos louvar o Teu amor e compartilhar a Tua graça neste culto. Amém. Assim nos ensina Tiago: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. E com esta certeza, ouvimos a canção do cuidado. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, que derramas em favor de toda a humanidade, vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Olá, gente querida. Obrigado pelo convite de podermos estar juntos neste culto. Era o ano 605 a.C. E a realidade de Israel, de Judá, era opressão de fora, violência, contendas, brigas, litígio, engano, leis frouxas,
a justiça inoperante e distorcida. Esta é a realidade, a descrição do pequeno profeta Abacuque em nossas Bíblias. A realidade descrita por esse profeta sobre Judá. Poderosos que gozam da cara do seu povo, ladrões que tiram o couro, a pele do seu povo com os seus impostos e principalmente com a corrupção. A invasão inimiga, a guerra, o desemprego, a renda sendo usurpada pela corrupção, pela doença, pela epidemia. Parece que estamos falando de nossos dias. Assim é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece, diz o Senhor. Somos chacoalhados em nossos conceitos, em nossos relacionamentos, em nossas amizades, por N fatores, também no momento que vivemos, seja ele social, político, seja de uma luta externa em todo o mundo, também através da epidemia que vivenciamos. Amigos, acordemos. E é isto que o profeta Abacuque chama para o seu povo, apesar de toda a guerra, de toda a luta externa que vivia Israel, Judá na época. As discussões, muitas vezes as brigas entre nós, interessa àqueles que nos querem ver divididos. Pois quando estamos em meras discussões e acusações, muitas vezes via os nossos Whats, via os nossos Face, o que quer que seja, não se resolve o que tem que ser resolvido, o que tem que ser encarado. Nas acusações, não se coloca na mesa caminhos que têm que ser tomados, rumos que têm que ser revistos, sejam eles pessoais, sejam eles de uma cidade, de um estado, de uma nação. Como o pastor mesmo leu na sua saudação sobre as feridas, não adianta tratar onde não há ferida. E Deus é um Deus que às vezes tem que colocar o dedo na ferida. E nós às vezes precisamos tratar das feridas entre nós para poder haver cura. E Abacuque tem que resolver e desafia, e se você ler, e eu oriento, sugiro ler o texto de Abacuque, são somente 3 capítulos. Leia Abacuque em casa e ele descobre que Deus utiliza a história para corrigir, seja a minha vida pessoal, seja uma nação. Deus não é um Deus que dá água com açúcar e bate nas costas e diz, isso não tem problema, isso não é verdade, ou fica nos enganando. Deus é o Deus que encara. E se você ler no capítulo 2, ele diz, escreva numa tábua, como se fosse num outdoor hoje, e diz, todo que passa correndo, olhe lá o que vai acontecer. Esta é a realidade. Deus não nega a história, mas quer fazer e desafiar, através do encarar a história, a novos rumos. Seja de novo nós como nação, como cidade, seja na vida pessoal. Cito um exemplo de um pequeno livro que eu recebi lá em 1986, no milênio passado. E ali fala o apóstolo Pedro, citando o livro de Abacuque. Lá em Atos, capítulo 13, aliás, não Pedro, Paulo. E lá ele diz assim, em Atos 13, o apóstolo Paulo diz, cita o 5º versículo do 1º capítulo de Abacuque, aplicando aos seus conterrâneos, o que em realidade ele declara é, não, vós não credes, como não creram vossos pais, visto que Israel não reconheceu o seu Messias, e até o crucificou, e agora se recusa a crer no Evangelho por ele anunciado. Deus vai afinal atuar em juízo, ele vai suscitar o poder romano para saquear e destruir o vosso templo,
e vós sereis desterrados entre as nações. Sei que não credes nisto, porque o profeta Abacuque já o profetizou, e continueis a ignorar a sua mensagem. Queridos, muitas vezes ignoramos mensagens, ignoramos como nação ações que acontecem, que são consequências de história, seja nossa vida, seja numa cidade como um todo. E a palavra nos desafia, e Abacuque nos desafia a dizer, olhe a história, o fato está aí, o que vamos fazer com isto? Então acordemos para a palavra que diz, Senhor, prescruta a minha vida, não diz o Salmo assim? Senhor, prescruta a minha vida, faz uma endoscopia e vê se há em mim algum caminho mau, para ver a cura, seja em que área for, o tratamento, precisamos saber aonde está a ferida, a dor. Faz uma endoscopia e se vê, e se há algum caminho mau, seja ele pessoal, seja ele familiar, cidade, estado e nação. Trata, Senhor. Isso dói, eu sei na minha vida, enfrentar desafios, enfrentar erros, enfrentar questões que precisaram desse aspecto terapêutico de Deus. Mas depois vem o abraço, conforme também ouvimos na saudação do pastor Cléo. Para haver o abraço, tem que haver quase esse se desnudar e dizer, este sou eu, este somos nós, para então poder abraçar e dizer, Deus te ama. Queridos, para isso é preciso parar de falar muito, antes parar, pensar, olhar esse contexto. E como num campo encharcado, precisamos achar um lugar nesse pântano para botar o pé e atravessá-lo. E este é o que faz o profeta Abacuque. É preciso voltar, e por isso ele diz, eu vou subir numa torre, vou vigiar, vou orar, vou pensar e vou ver que respostas Deus me dará. E ele descobre que precisa voltar aos princípios eternos. O princípio eterno que no meio da história diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o que te ama, eu sou o que te resgata. E interessante que no meio de tudo aquilo que o profeta Abacuque tem que descreve de forma dura, que o assusta inclusive, e aí diz lá no próprio capítulo 2, diz, porém o justo viverá pela fé. Que incrível isso! No meio desse desafio, é o desafio que vale para ti e para mim hoje. O justo viverá pela fé, apesar das circunstâncias, apesar da história. É incrível isto. Esta é a realidade que Paulo descreve. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida me separará do amor de Deus. Não é só a vida, também a morte não separará. Ou então, quando vimos no meio de tantas despedidas, quando também lemos a palavra que diz, quer morramos, quer vivamos, somos da morte, somos da tristeza, somos da despedida, apesar de tudo isso, somos do Senhor. Por isso o justo viverá pela fé nesse Senhor ressuscitado. Leia Hebreus 11, faça isso na sua casa, tome esse propósito e vamos descobrir o que passaram nossos pais na fé e permaneceram na fé. Por isso, ao terminar, o profeta Abacuque diz, olhando toda essa história, olhando todas as circunstâncias, o profeta Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não venham os frutos que eu espero, o produto que eu esperava mentia, quer dizer, não deu nada, era só casca, as ovelhas não vivem mais, a minha empresa quebrou. Todavia, eu me alegro no meu Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza
e faz os meus pés como o da corça e me faz andar de forma firme. O justo viverá pela fé, no meio das circunstâncias. Um exemplo, lembro de Paulo e Silas na prisão. Surra, dor, e eles naquela noite, eles têm que decidir, ou é o imperador que manda, ou é o César Augusto que manda, ou é o Senhor o dono dessa história. E no meio disso eles começam a louvar a Deus, não negando a história, mas no meio daquilo lá declarando: não nego a dor, não nego os machucados, os lombos feridos, seja na minha vida pessoal, seja na história que vivenciamos. Mas louvo ao Senhor, porque Ele é Deus em meio a isso. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça para podermos descobrir em meio a toda a circunstância que Ele quer ser dono do meu coração, da nossa vida, de nossa nação. Amém. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unirmos aqui em oração. Todos nós precisamos de um porto seguro. Depois de velejarmos, depois de viajarmos, depois de andarmos nas águas dessa vida, precisamos descansar, precisamos parar, precisamos de um porto seguro. E este porto seguro é a oração, onde Deus segura a nossa mão e nós podemos falar com Ele e Ele fala conosco. E assim, nesta certeza, convido para uma palavra de oração. Vem, Senhor, caminha conosco, caminha com a nossa família, no nosso trabalho, nas nossas ruas, nas nossas cidades. Vem, reabre as portas do diálogo respeitoso com nossos familiares, entre colegas, gerações, culturas, religiões, e faze com que descubramos as belas possibilidades para transformar as coisas erradas e fazer de novo a nossa vida uma vida de sentido. Vem, Senhor, dirige os nossos passos, os passos da nossa comunidade. Move, sensibiliza-nos para ouvir e sentir a mensagem que Tu nos trazes a cada encontro. Faze com que esta mensagem nos dê impulso, para que cada um de nós possa ser missionário, missionária no Teu mundo. Vem, Senhor, nos fortalece, para que em meio às pessoas doentes, enlutadas, deprimidas, desempregadas, excluídas socialmente, possamos ser agentes de reconciliação e de transformação. E aquilo, Senhor, que está em nossos corações, unimos nas nossas vozes, nos nossos sentimentos, na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De uma forma muito bonita, Cânticos nos diz: o inverno já foi, a chuva passou,
As flores aparecem nos campos, é tempo de cantar. Ouve-se o canto das rolinhas. Chegou a primavera, chegou um novo tempo. Que seja um novo ciclo, que seja um novo tempo de esperança, de sabedoria para cada uma de vocês. E nesse novo ciclo que começa, nesse tempo, quero assim também desejar a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês, ali onde você está. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a sabedoria de Deus nos sustente. E assim vos abençoe e vos guarde, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Encerramos esta celebração. Deixo uma palavra do profeta Isaías. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Gosto muito dessa expressão. Imagino ela quando eu era criança, quando andava com medo, quando de repente um adulto, meu pai, minha mãe, alguém que era especial para mim, segurava na minha mão direita e dizia, não tenha medo, eu te ajudo. Assim é o nosso Deus. E esse é o nosso bondoso Deus. E é isso que nós testemunhamos quando cantamos quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor, e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. E porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam.